O Salmo 46 eu li ontem, sabendo que somente hoje eu ia falar dele, para uma meditação que eu espero não ser longa. O salmista, um dos filhos de Corá, escreve assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Para ganharmos tempo, nós já vamos comentando na leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu falava na meditação hoje pela madrugada, no pequeno áudio que eu enviei a todos os irmãos, que há um texto na Bíblia que está muito em voga nesta semana aí na rede social, viralizou na rede social, que é Isaías capítulo 26, versículo 20, que numa das tradições diz Isaías no capítulo 26, versículo 20, Deus falando: vai, povo meu, entra nos teus quartos. Em uma das traduções fala: entra na tua casa e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Irmãos, eu procuro ser prudente em estar trazendo posicionamento teológico, mas hoje nós não temos dúvida que nestas mais de 200 nações, por toda a terra, como diz esse livro sagrado, este mal está se expandindo a todo o universo. Nós não temos dúvida, sem fechar uma posição teológica, escatológica, mas não temos dúvida que há a mão de Deus, pelo menos permissiva nisso. E quando a Bíblia Sagrada fala para nós entrarmos em nosso quarto, em nossa casa, para os crentes, entre aspas, super espirituais, que acham que só devemos orar e ignorar tudo, eu diria que nossas autoridades médicas, sanitárias e governamentais estão sendo usadas por Deus quando nos diz para estarmos em casa. Porque esse texto está dizendo: entra no teu quarto ou na tua casa e fecha as portas e esconde lá por um momento até que passe a ira, até que passe esse mal. Mas saindo dessa literalidade, eu queria agora trazer para o espiritual. O texto diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Alguém pode duvidar que toda a terra está angustiada? Ontem eu vi uma coletiva do presidente da maior potência do mundo, e quem falava na coletiva era o seu vice-presidente, que é um servo de Deus, pastor Batista. E eu dizia para minha esposa que a face do presidente Trump, americano, estava triste, e quem falava era o vice. Em qual família ligada à rede social, tirando os países comunistas fechados, que não deixam as informações circularem ante a liberdade e a Deus, tirando essa exceção, qual família, ou independente do seu estado social, não está passando por um momento de angústia neste momento? Mas povo de Deus, dizer que nós também nos angustiamos seria uma inverdade. Nós somos seres humanos ainda na terra, mas eu quero vos dizer nesta noite que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não é no dia da promoção ou da formatura na faculdade apenas, não é no dia do aumento de salário apenas, não é no dia em que o exame médico deu negativo, é em qualquer situação, inclusive na angústia. O texto sagrado, ele traz um detalhe: é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente. Apesar de todo o cuidado e prudência que estamos transmitindo ao povo de Deus, como líder e servo de Deus, eu não quero nesta hora esquecer o espiritual. Ele é socorro presente na angústia. Não te desespere. Esse não desesperar não quer dizer não tomar cuidado, isso seria imprudência, mas faça a sua parte e descanse nele, porque ele é o nosso socorro. Não entre em desespero, não entre em paranoia. Não.
refugie neste momento. Você que é um servo de Deus. Agora, se você está afastado de Deus, você tem que voltar, porque este refúgio é para aqueles que são servos dele, filhos e filhas dele. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E eu quero adaptar esse texto hoje, escrito talvez há uns 13.000 anos atrás. Eu quero adaptar para esta noite, para este momento, para o que estamos vivendo, e dizer: Deus continua sendo nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí o salmista vai descrevendo: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que acontecesse essas coisas, o salmista está dizendo que ele não temeria. Agora vamos adaptar a nossa realidade. Ainda que este vírus tão maligno esteja trazendo tanto terror e desgraça à terra, nós não temeremos. Temer no sentido de perdermos a fé, temer no sentido de não continuarmos crentes, porque nós temos uma esperança que Pedro chama de viva esperança. Nós temos uma esperança que Paulo chama de bem-aventurada esperança. Nós temos a esperança que Paulo também fala de boa esperança. Nós cremos que Deus pode nos guardar e nos livrar, mas se porventura acontecer algo conosco, a nossa esperança não morre. A Bíblia diz que permanece a fé, a esperança e o amor. A nossa esperança transcende a esta terra. E ele, quando diz isso, que não teme, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas se rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem, ele dá um motivo no versículo 4, por que ele não teme. Sabe qual é o motivo? Sabe qual é o porquê? Primeira resposta, número 1, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jesus, quando fala desse rio, ele diz que é o Espírito Santo que receberiam aqueles que crescem nele. Está em João capítulo 7, Evangelho segundo escreveu São João capítulo 7, a partir do 37, 38. Há um rio. Por que não estamos tementes, não estamos desesperados? Primeiro, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Segundo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Aonde Deus mora hoje? Você que está me ouvindo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar do mundo, seja agora às 20h32, ou seja aí na Europa por volta de meia-noite, ou na América por volta de 19h30. Onde Deus habita? No templo, nas catedrais, nos palácios? Não. O santuário da morada de Deus na terra hoje sou eu, é você. Você que está me ouvindo, é você, é santuário da morada de Deus. E a Bíblia diz que este rio alegra a cidade de Deus, o santuário. Receba agora alegria no seu coração. Permita que as correntezas desse rio, usando uma expressão linda que eu gosto muito, que as corredeiras deste rio, nesta hora, inunda a sua vida, inunda o seu coração. Glorifica o teu Deus aí na sua residência, na sua casa, com os seus filhos, porque este rio não parou de correr, ele está correndo no meio do santuário das moradas do Senhor, e nós somos esta morada, nós somos o templo de Deus. Aqui nós estamos dentro de um templo feito por mãos de homens, onde nós nos reunimos. Isso aqui não é igreja, a igreja é eu e você, e eu posso perfeitamente, sem medo de errar, sem fechar a questão, exaurir o tema, mas eu posso perfeitamente dizer que essa cidade de Deus, o santuário, é a igreja do Senhor, porque ela é a morada do Altíssimo. Terceiro, porque nós não temeremos,
Primeiro, que ela é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem na angústia. Segundo, por causa do Espírito Santo que opera em nossas vidas. Terceiro, Deus está no meio dela quem? Da igreja. Deus está aí contigo na sua casa neste momento, irmãos. Deus está aí. E por causa disso o texto diz: ela não será abalada. A verdadeira igreja do Senhor vai ficar fortalecida. Pode ser que Jesus volte por esses dias. Eu trarei na terça-feira, não quero tocar no tema agora, o cenário mundial da apresentação do anticristo, da revelação do anticristo. E o cenário que nós temos agora é muito parecido com o cenário em que o anticristo se manifestará. Então, quem sabe, pode ser por esses dias. Mas a igreja não é abalada. O texto está dizendo: a igreja não é abalada. Meu irmão, minha irmã, o desafio, você que canta em um grupo, você que vem à igreja várias vezes por semana em prol do grupo que você participa, da orquestra, do departamento que você trabalha, o desafio agora é ser cristão, é demonstrar que nós somos cristãos, e os verdadeiros cristãos vão demonstrar, porque não nos enganemos, nem todos que sentam nos bancos dos templos, seja dos templos Cipra, das catedrais, são verdadeiramente filhos de Deus e convertidos. Mas agora é momento de sermos provados nisso. Na igreja verdadeira. Que é a igreja verdadeira? Uma denominação? Não. A igreja não está resumida em uma denominação, em uma faixa na fachada de um templo. A igreja é o corpo de Cristo, e a verdadeira igreja não será abalada. Sabe por quê, amados? Porque Deus ajudará ao romper da manhã. Quando eu meditava nessa parte final aqui, agora há pouco, dando uma repassada na minha reflexão, quando eu acabei de pensar que estamos atravessando um momento que pode ser comparado à noite escura, a nossa ministra de louvor, a Nilce, ela começou a cantar Ainda que a Noite. Tem um louvor que diz que ainda que surjam noites traiçoeiras, a Bíblia Sagrada diz que ainda que à noite haja lágrimas na noite, a alegria virá pela manhã. Porque eu não vou me desesperar, porque Deus nos ajuda no romper da manhã. Não tem período de treva. A noite na Bíblia nem sempre é um período do sol e da lua. A noite na Bíblia às vezes fala de momentos da nossa vida. E o momento que estamos passando agora pode ser muito bem comparado a um período noturno de trevas. Mas Deus nos ajudará no romper da manhã. E aí vem o salmista, já caminhando para o encerramento desta reflexão, e dá uma garantia. Como se o argumento até agora deste salmo não fosse o suficiente, ele nos dá uma garantia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os irmãos sabem que quando reunidos no templo, eu não uso essa prática, mas aí na sua sala agora, junto com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com seu esposo, você que está reunido em família, eu espero que seja só a família mesmo, que não é época de receber visitas. Eu queria te dizer que você falasse para alguém da sua família aí este versículo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe o que significa quando Deus fala que Ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Com esses três patriarcas Deus fez uma aliança e cumpriu. Em qualquer momento na Bíblia, eu deixo esse segredo para você, que nós vemos falando Deus que Ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está dizendo: eu sou um Deus fiel. Eu sou um Deus, como ouvimos aqui ontem, que não quebra aliança. Então, para garantir, Ele está dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. Igreja Assembleia de Deus Matriz da Taquara, Igreja Assembleia de Deus da Figueira, que está linkada aqui nesse momento, igrejas que congregam nesses locais, igreja que está em qualquer lugar agora, o Senhor está conosco. Não é um Senhor qualquer, é o Senhor dos exércitos.
exércitos celestiais. O exército do Senhor não vai para a batalha para uma dividida, se ganha ou perde. O exército do Senhor é vitorioso, porque o general desse exército diz: operando eu, quem impedirá? Aleluia. E aí o versículo 9: ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Vamos substituir essa guerra agora pelo momento que estamos passando. O inimigo não está fardado, o inimigo não está operando um drone, nem uma aeronave cheia de mísseis e bombas até nucleares. O inimigo é invisível, é uma guerra. Um único inimigo, ou de natureza, um único inimigo, que é esse vírus, está desafiando as hiperpotências. Mas nesta noite eu passo para a igreja, ele fará cessar essa guerra. Aos meus irmãos da equipe que aqui se encontram, o templo está vazio, tem somente a equipe e esses companheiros que aqui estão. Deus está no controle desta guerra. Deus está no controle desta guerra. Ele fará cessar esta guerra no momento certo. Deus está no controle. Versículo 10 é para nos confortar e consolar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai, meu amado. Aquietai, minha amada. Aquietai, adolescente. Você talvez tenha uma preocupação que é característica sua. Será do meu curso? Que será da minha escola? Você não tem a maturidade que eu e outra pessoa tem. Mas aquietai, jovem, que está se preparando para um concurso e ele não vai haver neste ano. Aquietai. Aquietai, adolescente jovem que está preocupado com seu papai, com a sua mamãe, com seu avô, com sua avó. Aquietai-vos. Sabe quem está dizendo para nós nos aquietarmos? Não é um líder de uma nação, não é um líder religioso, não. Quem está dizendo para nós nos aquietarmos, ele tem patente para isto, ele tem credencial. Ele diz: e sabei que eu sou Deus. É o nosso Deus que está falando para mim e você. E eu não sei porquê, mas o nome do Senhor, que foi tão menosprezado por esses últimos meses, em particular no Brasil, fizeram do nome de Jesus o que quiseram na festa mais mundana e demoníaca de toda a face da terra, chamada Carnaval. E o pior, que sem a indignação de muitos cristãos, que vê aquilo só como arte, abusaram do nome de Jesus. Não estou afirmando que isto aqui é uma resposta, eu só estou dizendo que eu tenho convicção que está nas mãos de Deus a solução para este mal, e ele será exaltado. Mas para o povo de Deus ele tem uma palavra: aquietai-vos. Eu continuo sendo o seu refúgio e a sua fortaleza, eu continuo sendo a tua rocha. Deus fala para nós nesta noite: eu continuo sendo a torre onde você está refugiado, eu continuo mandando o rio do Espírito Santo correr na sua vida. Aquietai. Eu acho muito interessante, irmãos, que Pedro, o apóstolo, que lutou tanto pelo evangelho, no final morreu numa cruz de cabeça para baixo. Ele diz, no momento de muita pressão, de muita perseguição, no final da sua vida, próximo já a ser decretada a sua morte, e a história vai nos dizer que um dos imperadores mais cruéis de Roma teria sido o autor da decretação da morte de Pedro. Mas ele dizia para os cristãos perseguidos: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Jesus, capítulo 5, versículo 7 da epístola de Pedro, primeira epístola, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de nós. Fiquemos de pé neste momento, a equipe aqui, e repete-se a garantia: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Estamos tendo prudência e cuidado, mas não estamos com medo. Sabe por quê? O apóstolo Paulo escreve a seu filho Timóteo, no momento de muita perseguição, dizendo: porque Deus
não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor. Não acaba o versículo, porém de moderação. Estamos com moderação, mas não estamos com medo e nem temor, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.